Olá amigos e amigas do AgroConnection, estamos de volta mais uma vez para te atualizar sobre a safra americana de milho e soja. Nessa semana um vídeo um pouco diferente, estou aqui no meio da soja, praticamente dentro da lavoura, e essa soja aqui vai contar aqui no meu ouvido para ficar só entre nós, né? Como que está a situação aqui no meio oeste americano. Antes de começar, deixem o like, comentem e ative a notificação no nosso canal para vocês ficarem sempre atualizados do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos na safra americana. Fica também o nosso convite de vocês seguirem o @AgroConnection em todas as nossas redes sociais e também nos juntar no grupo de WhatsApp. Ele está quase cheio, talvez ainda tenha algumas vagas, mas a gente está aí bolando uma estratégia para que todos vocês possam interagir conosco. Então fiquem ligados, pois esse vídeo está com muita informação boa. Agora, solta a vinheta! Buenas pessoal, então vamos direto às informações divulgadas pelo USDA essa semana aqui no meio oeste americano. Eu tenho uma colinha aqui para me ajudar com alguns dos números, mas a gente já tem aí nessa semana para milho 91% das lavouras atingindo o estágio de grão pastoso, 59% já formando dente e 9% nos Estados Unidos já com a maturidade. Os americanos dizem então que a colheita está right around the corner, então está chegando aí, nas próximas semanas já devemos ter alguns dados de produtividade. Com relação a essa fase, né, o milho, aqui estão sendo soja, mas o milho já no estágio de R5 para frente, é uma fase que o milho demanda aí entre 5 e 6 milímetros de chuva, então as chuvas que vêm acontecendo e que podem vir a acontecer são muito importantes para a definição do potencial produtivo das lavouras de milho. E as condições atuais na lavoura de milho nos Estados Unidos dão conta que 14% está excelente, 46% bom, 26% razoável, 10% ruim e 4% muito ruim. Essas condições que eu estou reportando aqui, elas são idênticas às da semana passada e muito semelhantes aos do ano passado, ou seja, apesar da seca para milho, nós estamos chegando num nível aí muito semelhante aos do ano passado. Então pode ser que a chuva que tem ocorrido nas últimas semanas tenha ajudado aí a pelo menos compensar de certa forma o peso do grão. Isso nós vamos saber aí nas próximas semanas com os primeiros dados de colheita. Já para a soja nós temos 93% da área já com vagens formadas e cerca de 9% das lavouras com folhas já caindo, né? Então também a soja se encaminhando aí para os estádios finais de desenvolvimento. A soja aqui nessa fase aí de R5 para R6 tem uma exigência hídrica um pouquinho menor que a do milho, mas ainda assim entre 4 e 5 milímetros por dia, né, é mais ou menos o que a planta demanda. E aqui é importante lembrar para vocês que vêm acompanhando o AgroConnection e o Crop Tour que os americanos eles têm uma tendência a usar populações de plantas bem altas, né? A gente reportou 350 até próximo de 400 mil plantas por hectare. Então, muita chuva agora também pode ser um problema, pois essas altas populações elas estão mais sujeitas ao acamamento de plantas. Então, é importante a gente ficar ligado nesse fator. Por hora, as condições da soja aqui nos Estados Unidos dão conta que 11% é excelente, 45% bom, 29% razoável, 10% ruim e 5% muito ruim. Condições essas idênticas às da semana passada e levemente pior que as do ano anterior. Então, a gente está vendo aí talvez alguma situação da soja recuperando em alguns locais, mas ainda não se sabe se isso pode de fato diminuir a produção geral dos Estados Unidos. Com relação aos preços, o milho fechou aí essa semana, né, na terça-feira, dia 31 de agosto, a $5,33 o bushel e a soja a $12,99 o bushel. Ambos com leve queda em relação à semana anterior. O preço do milho aí está chegando ao nível próximo dos que nós tínhamos lá em fevereiro e a soja atingiu o menor preço aí do ano de 2021 na Bolsa de Chicago. O dólar na terça-feira, então, fechando a R$ 5,14 por dólar. Bom, agora vamos falar um pouco do clima, como que foi o clima aqui no meio oeste na semana que passou, nos últimos 7 dias. Nesse primeiro mapa a gente mostra aí o mapa da região do Corn Belt, com todos os estados que a gente vem reportando. E aí as áreas em azul são chuvas, né, que vão em torno de 5 a 15 milímetros. A verde seria 20 a 30 e a amarela 50 a 60 e sendo a laranja com vermelho aí os maiores volumes de chuva, superando então 100 milímetros de chuva. Bom, e sabendo dessa situação, nós tivemos aí umas chuvas na região de norte de Iowa e sul de Minnesota, superando ou chegando próximos a 150 milímetros de chuva,
o que é um volume bem grande, né, baseado nos últimos que nós tivemos nas semanas anteriores. Volumes esses que foram semelhantes aos, estamos reportando aqui para a região central de Wisconsin e leste de Nebraska. Na maioria do Corn Belt nós tivemos em torno de 20 a 30 milímetros de chuva, que são as áreas aí que vocês veem no mapa em verde. Já as regiões que receberam o menor volume de chuva são aquelas que não são surpresas para nenhum de vocês. A região oeste de Nebraska, oeste de Dakota do Sul e oeste da Dakota do Norte foram as que receberam os menores volumes de chuva aí nos últimos 7 dias. Bom, nesse próximo mapa nós vemos então as áreas de milho que estão sob alguma condição de seca. Bom, vocês podem ver então toda a área achurada em vermelho dos Estados Unidos está sobre algum tipo de estresse hídrico. E aqui, puxando mais para o meio oeste americano, todo o norte do Corn Belt tem algum tipo de estresse. Isso totaliza aí uma porcentagem de 38% das lavouras de milho com algum tipo de estresse hídrico. Nesse outro gráfico aqui a gente acompanha a evolução das áreas em seca e a gente pode observar que no mês de agosto houve um incremento na porcentagem de áreas de milho que estão sob seca. Já a soja, nesse próximo mapa, segue uma tendência muito semelhante à do milho, já que milho e soja compartilham de regiões muito semelhantes. Então, de novo, o norte do Corn Belt com situações de seca e para a soja uma porcentagem menor. 32% da área de soja sofre com algum tipo de seca nos Estados Unidos. O mesmo vale aqui para o mapa das tendências, da evolução, né, das áreas de seca, onde também no mês de agosto houve alguns incrementos nessas áreas sob seca de soja. Para essa semana, e aí trazemos também esse mapa de chuvas para os próximos 7 dias, as temperaturas primeiramente vão estar um pouco mais amenas, né? Já que tivemos também alguns efeitos do furacão Ida e também de algumas frentes frias que estão descendo do norte, mais especificamente do Canadá. Bom, temperaturas amenas e as chuvas vão continuar. Essa é a principal notícia que a gente quer dar aqui. Vão continuar as boas chuvas, né? Os maiores volumes vão ser, né, os mais expressivos, entre 30 e 100 milímetros, devem acontecer em Kansas, Missouri, Nebraska, Iowa, Dakota do Sul e também Minnesota. Já nas demais regiões do Corn Belt, essas chuvas devem ficar entre 5 e 30 milímetros. Ou seja, os produtores americanos vão ter mais chuvas nessas próximas semanas, o que deve ajudar aí no enchimento de grãos de milho e também de soja. Bom, agora vamos falar sobre cada região específica aqui do Cinturão do Milho, começando então por ti, Fernanda. Conta para nós aí, o pessoal aí nos Grandes Lagos ainda está usando o guarda-chuva ou deu uma amenizada nos volumes? Conta para nós. Olá, Alexandre e todos os amigos e amigas do Agro Connection. Bom, eu vou começar o vídeo dessa semana relatando notícias boas que vieram da região dos Grandes Lagos, onde a chuva nessa última semana vieram para valer. Bom, começando por Minnesota, que é o estado que tem enfrentando secas extremas, como venho reportando nos últimos vídeos. Essa última semana choveu em todo o estado, com mínima de 25 milímetros na região norte e de até 130 milímetros na região sudeste do estado, na divisa com os estados de Iowa e Wisconsin. Bom, e falando por Wisconsin, os produtores lá eles foram mais favorecidos com as chuvas nessa última semana e as chuvas variaram de 50 a 130 milímetros na região central do estado. E por fim, em Michigan, observamos um padrão de chuva muito parecido com o que ocorreu em Wisconsin, com chuvas por todo o estado variando de 50 a 130 milímetros. Bom, e a previsão para os próximos 7 dias em Michigan é de praticamente zero de chuvas, apenas algumas pancadas de menos de 5 milímetros na região sudeste do estado. E em Wisconsin temos chuva por todo o estado, com previsão de 12 a 15 milímetros, se expandindo até 25 milímetros na região noroeste do estado. E por fim, em Minnesota, novamente será o estado aí mais favorecido nos próximos 7 dias, com previsões de até 50 milímetros de chuva. Bom, e você deve estar se perguntando, e com toda essa chuvarada, houve melhoria nas condições das lavouras, Fernanda? Bom, falando especificamente do milho, o relatório dessa semana aponta que para enchimento de grãos temos 95% em Minnesota, 87% em Wisconsin e 83% em Michigan. Já para a formação de dente, temos aí 50% em Minnesota, 46% em Wisconsin e 36% em Michigan. Também temos dados de maturidade fisiológica sendo atingidos aí para o milho, com 6% em Minnesota, 2% em Wisconsin e apenas 1% em Michigan.
Bom, já para as condições das lavouras de milho, temos aí que em Minnesota, se somarmos as condições boas ou excelentes, elas totalizam 36%, já 37% em condições razoáveis e 27% em condições ruins ou muito ruins. Para Michigan e Wisconsin, temos aí a grande maioria das lavouras de milho em condições boas ou excelentes e apenas uma pequena porcentagem, menos de 5%, em condições ruins ou muito ruins. Bom, se compararmos com a semana passada, houve um aumento nas porcentagens boas ou excelentes lá para Minnesota e queda na categoria de condições razoáveis. Bom, já com relação à soja, temos 98% em formação de vagem lá em Minnesota, 100% em Michigan e 95% em Wisconsin. Já em termos de senescência e quedas das folhas de soja, temos dados de 9% em Minnesota, 3% em Michigan e apenas 1% em Wisconsin. E agora falando das condições das lavouras de soja, para Minnesota temos aí 31% em condições boas ou excelentes, 42% em condições razoáveis e 27% em condições ruins ou muito ruins. Para Michigan e Wisconsin, os padrões são, como já viemos observando aí, grande maioria em condições boas ou excelentes, mais de 70%, e menos de 10% em condições ruins ou muito ruins. Bom, e se compararmos a semana passada, novamente, as condições aqui das lavouras, elas se mantiveram bem estáveis para a soja nesses 3 estados. Bom, Lucas, agora é com você. Conta para nós como estão as condições das lavouras aí onde você reporta. Olá, Fernanda. Olá, amigos e amigas do Agro Connection. Aqui na região leste do Corn Belt, nos últimos 7 dias, as temperaturas foram relativamente altas, com máximas aí na casa dos 30 a 32 graus, algumas pancadas de chuvas bem isoladas. Como vocês podem ver no mapa, as áreas em azul, por exemplo, receberam de 6 a 10 milímetros, enquanto as áreas em vermelho chegaram a receber até 100 milímetros de chuva. Para os próximos 7 dias, a previsão é de temperaturas mais amenas, com máximas na casa dos 23 a 27 graus e mínimas chegando a 12 a 16 graus. No geral, também é para ver algumas pancadas de chuva, variando aí em torno de 6 a 20 milímetros, com uma previsão maior de precipitação no sudoeste de Illinois e no sul de Ohio, onde essa precipitação pode chegar até 70 milímetros. Com relação ao relatório e à condição das lavouras, o milho no estado de Illinois encontra 70% como bom ou excelente, 24% razoável e 6% ruim ou muito ruim. Em Indiana, 69% é bom ou excelente, 23% razoável e 8% ruim ou muito ruim. E Ohio, 77% bom ou excelente, 17% razoável e 6% ruim ou muito ruim. O milho já atingiu o estágio de grão pastoso em 88% da área em Illinois, 93% em Indiana e 87% em Ohio. Formação de dente em 65% da área em Illinois, 57% em Indiana e 54% em Ohio. E agora a maturidade fisiológica já está chegando, 4% da área em Illinois, 8% em Indiana e 3% em Ohio. Com relação à soja, em Illinois 71% da área é considerada boa ou excelente, 22% razoável e apenas 7% ruim ou muito ruim. Indiana 66% bom ou excelente, 24% razoável e 10% ruim ou muito ruim. E Ohio 68% bom ou excelente, 24% razoável e 8% ruim ou muito ruim. A soja já atingiu o estágio de formação de vagens em maior parte da área, variando de 95% em Illinois até 89% em Ohio, e agora está atingindo o estágio de senescência em 5% da área em Illinois, 9% em Indiana e 3% em Ohio. Carlos, conta para nós como está a situação das lavouras aí nos estados de Kansas, Missouri e Iowa. Olá Lucas, olá amigos do Agro Connection. Bom, as semanas que passaram aqui para as regiões do Kansas, do Missouri e de Iowa foram de muitas chuvas e elas ainda devem continuar acontecendo. O Kansas e o Missouri receberam aí cerca entre 25 e 50 milímetros de chuva, o Kansas na região central, o Missouri mais na região leste, né, centro-leste, a região lá de St. Louis. Por outro lado, o Iowa recebeu muita chuva.
todo o norte do estado, na divisa com Dakota do Sul, na divisa com Minnesota e na divisa com Wisconsin, choveu aí nos últimos 7 dias, na verdade, acumulou entre 50 e 150 milímetros de chuva. Então toda aquela área que estava seca lá no norte de Iowa recebeu muita chuva e deve receber mais aí nos próximos dias. Então fique acompanhando, a gente vai logo largar os vídeos do Crop Tour, onde a gente passou lá pela região do norte de Iowa e vai mostrar para vocês um pouco do que a gente viu. A previsão de chuva para as próximas semanas fica concentrada aí na quinta, na sexta e no sábado. Quinta-feira deve chover no norte de Iowa mais uma vez e na sexta e no sábado deve atingir mais o Kansas e as regiões mais ao leste do Missouri. Em relação às informações do USDA, o Kansas tem 91% já das áreas no estágio de grão pastoso, Missouri 96% e Iowa 95%. Em relação à formação de dente, o milho está avançando muito rápido, Kansas já tem 63%, Missouri 73% e Iowa 66%. Desse milho que já formou dente, já está atingindo a maturação, nós temos 12% no Kansas, 11% no Missouri e apenas 6% em Iowa. Em relação à condição desse milho na lavoura, no Kansas uma leve queda, nós temos nesse momento 54% entre bom e excelente, no Missouri 62% entre bom e excelente e em Iowa 58% entre bom e excelente. O Missouri aí se destacando nos últimos meses, aumentando a área de milho que está em boa ou excelente condição. Bom, em relação à soja, toda a soja já formou vagens praticamente e eu particularmente não vi nenhuma soja que não tenha formado vagens. No Kansas nós temos 81%, Missouri 82% e Iowa 97%. Iowa praticamente com 100% e Missouri e Kansas um pouco atrás, porém, como eu falei, nas minhas viagens por aqui, toda a soja que eu vi já estava formando vagem, hoje estava até já com as vagens todas formadas. Em relação à senescência, no Kansas 6% já está tendo queda de folhas, no Missouri 3% e Iowa 2%. Aí sim, durante nossas viagens a gente tem visto aí que algumas lavouras já têm as folhas mais amarelas, estão perdendo folhas, mas isso realmente está apenas no começo. Bom, em relação às sojas nas lavouras, o Kansas tem 53% em bom ou excelente estado, Missouri 59% e Iowa 60%. E aí vem aquela curiosidade, né? A gente sempre reportando seca no norte de Iowa, e não só nós, mas todas as plataformas, os jornais, o USDA mesmo reportando que tem seca lá no norte, porém Iowa tem 60% entre bom e excelente, mostrando aí mais uma vez como Iowa é o grande celeiro, né, na produção agrícola aqui nos Estados Unidos. Bom, Alexandre, qual que é a situação aí nas Dakotas? Conta para nós. Buenas Carlos, o pessoal aqui na região centro-norte está um pouquinho mais otimista, mais aliviado, pelo menos o pessoal aqui do Nebraska e também da Dakota do Norte, pois se teve aí boas chuvas na semana que passou. Fica então a preocupação para aqueles produtores da Dakota do Sul. Com relação ao relatório aqui para a região centro-norte, o milho já atingindo praticamente 100% do estágio de grão pastoso na região, metade das áreas, dá para se dizer assim, já com a formação do dente definida e entre 5% e 8% das áreas de milho aqui da região já atingindo a maturação fisiológica, ou seja, o estágio DR6. Com relação às condições do milho na região, nós temos aí Nebraska com as melhores lavouras, sendo 67% delas entre bom e excelente e apenas 13% ruim ou muito ruim. Condição essa que está estável para a região aqui da Nebraska nas últimas semanas. Já para a Dakota do Sul, como eu falei, os produtores se preocuparam, pois teve uma leve piora aí nos números para a Dakota do Sul. Agora estão dando conta que 45% das áreas de milho estão entre ruim e muito ruim. Já para a Dakota do Norte, a situação também estável, talvez as chuvas aí tenham ajudado a pelo menos amenizar alguma situação de seca. Agora para a Dakota do Norte segue a maioria do milho em condições de ruim ou muito ruim, sendo esta 47% das áreas. Já para a soja, nós temos também quase que a totalidade das áreas com a formação de vagens completa e entre 12% e 25% da área aqui da região com lavouras que já estão derrubando as folhas, ou seja, chegando próximas aí da maturação ou da colheita para a oleaginosa. As condições de soja, deixa eu perguntar aqui para essa planta. Essa aqui em Nebraska ela está excelente, tá, pessoal? E como a maioria das lavouras aqui de Nebraska, 69% da área está entre bom ou excelente. Apenas 10% da soja em Nebraska é ruim ou muito ruim, condição bem estável por aqui. Já na Dakota do Sul também teve uma piora nas áreas de soja, sendo agora 42% da soja da Dakota do Sul ruim ou muito ruim. Finalizando com a Dakota do Norte com 45%, ou seja, a maior parte da soja da Dakota do Norte é ruim ou muito ruim,
ainda que se teve aí uma leve melhora, acho que foi uns 6 pontos percentuais com relação à semana passada. Bom, chegamos então ao final de mais um episódio semanal aqui no Agro Connection, trazendo todas as informações da safra americana, e vai aqui o nosso convite a vocês de se inscrever no canal, ativar a notificação e dar o like. É muito importante o like, pois ele levanta o nosso canal aqui dentro do YouTube e ajuda o YouTube a recomendar o nosso canal para outras pessoas que podem achar úteis as nossas informações por aqui. Convido também vocês a nos seguirem em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn, no Twitter e também no Facebook. E também vocês podem visitar o nosso site, que tem todas as informações da nossa equipe, também como nos acompanhar nas redes. Vocês podem acessar www.agroconnection.net. E vai aqui um último recado: o Agro Connection está lançando a terceira temporada do Crop Tour na estrada com o Agro Connection e RTC. Na semana que passou nós tivemos a oportunidade de visitar estados mais do leste do cinturão do milho, trazendo em tempo real todas as condições, e também fomos na maior feira de agricultura dos Estados Unidos, a Farm Progress Show 2021. Então fiquem ligados, pois todas essas informações vão ser disponibilizadas para vocês aqui no nosso canal. A gente fica por aqui, esperamos vocês na semana que vem com mais informações, então já sabe, stay tuned!